Olá! Começa agora o programa Arte Daqui, resultado do meu projeto experimental em jornalismo realizado no primeiro semestre de 2015. Arte Daqui tem como objetivo apresentar um panorama da produção artística local em diversas áreas. Nessa edição piloto, conheça pessoas que se expressam através da literatura. E é engraçado que eu tive primeiro o amor por escrever antes do amor por ler. E eu me lembro que um determinado dia eu escrevi alguma coisa, como é que eu vou dizer, um desabafo sobre o papel. Artistas que têm a música como um modo de vida. Eu sempre acreditei que a música como vibração, ela pode fazer muita coisa na nossa vida, assim, né? Então, eu sou movida à música, assim, todas as minhas profissões, as áreas que eu escolhi, tem música no meio. Para que mesmo a gente escreve? Porque gostamos de contar histórias? Porque através das palavras podemos nos expressar? Nossos entrevistados dão pistas destes porquês. Meu nome é Andressa Bandeira Santana, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de jornalismo, estou no 8º semestre. Eu escrevo um blog que se chama O Café e um Conto, mais ou menos desde 2011, são contos que eu faço a partir de personagens fictícios, todos eles, e digamos de certa forma fixos, assim. Eles sempre aparecem, mas tu pode ler os contos sem uma ordem cronológica que tu consegue entender. Meu nome é Demétrio Azeredo Soster. Eu sou professor, eu sou chefe do departamento de comunicação social da Unisc e eu sou também escritor. E dentro dessa coisa de ser escritor, eu sou poeta. Meu nome é Frederico de Barros Silva, sou estudante de jornalismo do 7º semestre do curso de comunicação social da Unisc. A minha relação com os quadrinhos, com desenho, vem desde pequeno. Eu comecei a desenhar antes até mesmo de ingressar na escolinha. Até antes de começar a falar, eu desenhava. Sou Sérgio Schaeffer, moro em Venâncio Aires e desde menino estou envolvido com a literatura e gosto muito de escrever. Já tenho vários livros publicados e alguns na gaveta esperando para publicação. A minha mãe é professora de literatura e de português, então eu acho que o incentivo maior com certeza veio dela. Eu sempre vi a casa cheia de livros, eu sempre vi ela com esse amor por literatura e por escrever um pouco também. E é engraçado que eu tive primeiro o amor por escrever antes do amor por ler. Sempre me lembro, tipo, com 9 anos escrevendo, assim, os caderninhos. Gostar de ler foi depois, assim, foi quando a minha mãe se tornou minha professora. Ela começou a incentivar, obviamente. Ela tinha, tipo, uma biblioteca, além da biblioteca da escola, assim, que a gente podia escolher livros. Eu era um adolescente bastante tensionado pela vida, enfim. E eu me lembro que um determinado dia que eu escrevi alguma coisa, como é que eu vou dizer, um desabafo sobre o papel. E mostrei esse papel para alguns amigos. Cara, isso aqui tá legal, isso aqui tá bacana. E aí eu me dei por conta que eu, que me julgava um zero à esquerda, um nada, que não sabia fazer absolutamente nada das coisas que eram corretas de serem feitas no mundo, sabia fazer alguma coisa. E esse alguma coisa tinha a ver com literatura e o nome disso era poesia. Nuvens pesadas pairam no ar. A figueira, imóvel, observa. O vento e os pássaros, sonha. Os postes estendem fios e cercam o céu azul onde voam andorinhas. De cá para lá e de lá para cá. Pousam nos fios. Alinhadas uma a uma, a imagem que me vem é de roupas no varal, com seus prendedores estáticos a observar. Eu sempre tive bastante incentivo dos meus pais. Eles acreditavam realmente no meu potencial. Na escolinha eu tive um amparo de profissionais da educação que viam que o meu desenvolvimento dependia do desenho. Foi algo muito importante para mim porque, como eu era uma criança tímida, como eu era uma criança que falava pouco, eu me expressava através do desenho. Desde pequeno, eu me lembro até hoje, meu pai, por exemplo, ele comprava livros, né, dependendo da minha idade, né, livros mais infantis, depois mais para jovem e tal. Então é isso aí que faz a gente gostar, né, de histórias. Como é que um autor consegue escrever uma história tão bonita? Então isso ajuda a incentivar para que a gente também possa começar a tentar escrever, né? Ao que todos afirmam, tinha o professor fechado questão em torno de nunca casar-se. Sua verdadeira paixão eram os livros. Tanto ciúme nutria por eles que,
fato mais do que notório, aluno ou outra qualquer pessoa, ninguém conseguia dele algum emprestado, fosse um simples Macedo ou um inglês de Souza. Eu já percebi que eu escrevo melhor à noite, assim, de noite, de madrugada. Se eu for fazer algo acadêmico, parece que de manhã eu funciono melhor. É engraçado, mas eu já percebi essa separação, assim. Não tem muito um local, assim. Às vezes eu percebo que o blog está meio desatualizado, aí eu sento e penso assim, não, foca aí, escreve alguma coisa, vamos botar isso de novo para funcionar. Às vezes eu estou simplesmente no ônibus e eu tenho uma ideia. Assim. A inspiração, ela na verdade é um somatório de conjunções. Não se tem inspiração sem ter cultura. Né? Quer dizer, ninguém escreve bem sem ler. A poesia é trabalho braçal também. Ela tem a epifania, ela tem o sopro, mas ela é trabalho braçal. É preciso que tu te reconheça, é preciso que tu assuma, sim, eu sou poeta. Tem que permitir que o teu corpo seja capaz de dar vazão ao fluxo criativo. Eu sou um ser extremamente ativo de manhã cedo. De noite é o contrário, de tardezinha, eu estou morto. Então, se eu tiver que pensar uma hora própria para o poema acontecer, é de manhã cedo. Eu gosto mais de desenhar em casa. Pensar primeiramente na construção da imagem, como eu vou ambientar ela ali. E desenhar implica em planejamento, em uma mente livre, aberta, enfim, sem grandes preocupações com horário, tempo. E também em pensar em formas criativas de traduzir os teus pensamentos. É necessário pensar tanto quanto um texto ou quanto um trabalho braçal. Tu tem que planejar e, a partir do momento que tu está produzindo, tu se concentrar somente nisso. Olha, eu não tenho horário para escrever, eu escrevo de manhã, de tarde e de noite. Contanto que eu tenha folga, que eu tenha assim uma tranquilidade. Por exemplo, esse lugar aqui onde nós estamos é ótimo para escrever, porque não tem barulho, é a natureza, esse verde me incentiva muito a escrever. E isso faz com que as ideias venham. Eu tenho uma direção dentro da minha literatura que eu vou seguindo fielmente. Eu faço um roteiro prévio, digo eu saio daqui e tenho que chegar lá. Então, as coisas não interferem. Se, por exemplo, chove, ou é dia de sol, ou então eu fui passear e depois esqueci as coisas, não esqueço. Eu volto, onde eu parei, eu continuo. Eu sempre sonhei em transformar um café e um conto em um livro. Só que eles ainda são muito pequenos, assim. Eles não têm a substância assim para estar num livro, então a minha ideia era sempre selecionar os melhores, os que mais me agradam por algum motivo e tentar expandir eles um pouquinho. Eu fui muito pro conto porque quando eu era criança, adolescente, eu começava a escrever e eu nunca dava fim para os projetos. Os contos foram um jeito de satisfazer essa vontade de escrever com começo, meio e fim, assim. Eu quero, e por isso eu trabalho duro a minha obra, com um grande objetivo, esse sim. Eu vou deixar muito pouca coisa para meus filhos. Se meus filhos, quem sabe, o Pedro, a Verônica, daqui a alguns anos, puderem pegar um desses livros que tu tem na mão, ou o Quase Coisa, que é o próximo livro, e verem naqueles livros, muito mais do que o pai deles, algo que diga, puxa, olha que legal as coisas que os seres humanos são capazes de fazer, para além do trabalho, para além do dinheiro, então já terá valido a pena. Pensei em ser desenhista profissional, não se realizou, mas o jornalismo me permitiu chegar mais próximo disso, ter contato com a charge, que é algo muito interessante. Eu pretendo estar no jornal, não sei se executando essas funções, mas eu acho que ao menos eu sempre me vejo disposto a desenhar quando necessário. Não prevejo nada, as coisas vão acontecer e eu aguardo. Terminei esse romance, agora eu vou descansar a cabeça, né? Então, eu vou esperar. Daqui não sei quando virá nova inspiração. Por que a gente faz arte? Qual é o objetivo da arte? A arte é transcendência. A gente fica pela arte. É o que nos diferencia, o resto passa. Todos os nossos feitos amanhã terão sido feitos normais, humanos. Agora, a arte não é algo humano. A arte é algo maior. É algo que nos faz reconhecer como humanos. Na noite em que disse algumas de suas mais belas palavras, na noite em que proferiu algumas de suas mais profundas verdades, na noite em que todos aplaudiram o que ele dizia,
O homem das palavras fáceis e dos gestos sem bril, soube-se em silêncio, à margem do vazio. E no próximo bloco, conheça alguns artistas que fazem questão de mostrar o seu amor pela música. É uma coisa de tu viver da música, tu viver com ela, assim. E me apaixonei pela música, né? A música é a grande paixão, o amor da minha vida é a música.